Eu acho que nesses tempos frios em que vivemos, a equipe de louvor deveria voltar a tocar aquela música, aleluia, aleluia, glória ao Senhor. Que daí antes de nós começarmos, nós faríamos, os homens, aleluia, 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 aleluia. E as mulheres levantam, glória ao Senhor, e os homens sempre se perdem na segunda parte. Mas pelo menos nós nos aqueceríamos para começarmos as nossas aulas. Anteriormente, em Doutrina de Deus, Anderson, essa é a minha deixa, igual do Netflix lá. Anderson, aí. Anteriormente, em Doutrina de Deus, nós tivemos então 2 aulas. Nós aprendemos já sobre o conhecimento de Deus e sermos conhecidos por Ele. Nós vimos então que Calvino, certa feita, disse que só podemos glorificar a Deus quando sabemos quem Ele é. Nós nos dirigimos à igreja para glorificar... É o autismo? Água. Achei uma cobrança já, mas eu estava cantando enquanto fazia. Então nós só podemos glorificar a Deus quando nós sabemos quem Ele é. Não adianta nós nos dirigirmos ao templo, não adianta nós cultuarmos ou adorarmos alguém que nós não conhecemos. Porque se nós não o conhecemos, nós podemos adorá-lo de forma errônea. Nós podemos buscá-lo de forma desconexa. Nós podemos ir até Ele por um caminho que não é o verdadeiro. Agostinho também vai corroborar com Calvino, dizendo: Senhor, devo primeiro conhecê-lo ou primeiro adorá-lo? Pois se eu não o conheço, facilmente eu vou incorrer no erro de adorar a outrem. Agostinho vai corroborar com Calvino. Nós aprendemos então que conhecer a Deus na primeira aula é uma questão de relação pessoal. É mais do que saber sobre Deus, é ter um conhecimento profundo de quem Ele é, de como Ele age, do que Ele gosta, do que Ele reprova. Nós aprendemos também que conhecer a Deus é uma questão de envolvimento pessoal, é um contrato que nós temos, assinado por Ele tão somente. Esse contrato já foi explicado aqui várias vezes através da pessoa de Abraão. Corta, bota fogo, o homem não passa porque ele não cumpriria o contrato, Deus cobre tudo isso então. Então esse contrato que nós temos com Deus envolve a nossa mente, envolve a nossa vontade e o sentimento. Aquilo que é aprovado por Deus nos traz alegria, aquilo que o homem comete com atos negativos nos traz tristeza em relação à vontade de Deus. Nós vemos que conhecer a Deus é uma questão de graça. Nós só conhecemos a Deus porque Deus permite ser conhecido. Nós não temos como por nós mesmos nos aventurarmos em um caminho que nos leve a conhecer a Deus, senão pela vontade dEle. Esse foi o primeiro capítulo. Aí depois mais nós aprendemos daí no segundo capítulo que quais são as evidências que encobre o ser humano que demonstram que ele realmente conhece a Deus. Eu conheço a Deus. É como um casamento, nós já falamos disso, lembra? Eu digo assim, eu conheço a minha esposa Alessandra, mas eu conheço mesmo, eu sei quais são os seus sentimentos, o que ela gosta, o que ela não gosta, eu sei o que a deixa feliz ou o que a deixa infeliz, ou eu só ouvi falar sobre a Alessandra em algum momento e acho que assim está bom. Isso não é um conhecimento profundo de uma relação contratual. Portanto, as evidências de se conhecer a Deus são as seguintes: aqueles que conhecem a Deus têm grande força para Deus. Eles reagem às inclinações contrárias a Deus. Aqui nós temos Daniel, lembra do exemplo? Daniel, então, na hora que foi comer, pegou os seus amigos, se dirigiu até a cozinha do palácio, e lá estava o cozinheiro, lá estava o maître, os pratos estavam sendo preparados, e ele chamou de canto lá aquele que cuidava e disse assim: essa comida que você está preparando, eu não vou comer. Mas como não? São as melhores comidas que nós temos aqui. Vai que Nabucodonosor fica sabendo disso. Não tem problema. Aqueles que conhecem a Deus têm grande força para com Deus. Não vou me alimentar disso.
me tragam apenas os legumes, e vocês verão a força que disso advém, porque eu conheço o meu Deus. Em segundo lugar, aqueles que conhecem a Deus têm grandes pensamentos a respeito de Deus. Daniel, quando se dirigia até a sua janelinha para orar, lembram-se disso? Que ele ia lá, tinha janela, ele orava voltado para Jerusalém, e ele falava assim: o meu Deus é o Deus Altíssimo, ó Deus grande em poder e sabedoria, ó Deus que reina sobre os céus, não há outro Deus além de ti. Ele demonstrava esse conhecimento porque ele tinha grandes pensamentos a respeito desse Deus. Em terceiro lugar, aqueles que conhecem a Deus mostram grande coragem por Deus. Vejam Sadraque, Mesaque e Abidnego. Vejam, quando eles estão próximos a ser jogados à fornalha, Nabucodonosor questiona eles sobre tudo aquilo. Por que quando a trombeta tocou vocês não se ajoelharam? Eu ainda dei 2 chances, vieram aqui fuxicar, e tinham os fuxiqueiros do reino de Nabucodonosor, e eles foram fuxicar, e fuxicando disseram: aqueles lá não se ajoelharam quando o Senhor tocou todos os instrumentos. Então, de todo esse argumento que eu, Nabucodonosor, trago a vocês, o que vocês me têm a responder? Eles dizem: não necessitamos te responder nada. Imagine-se diante de Nabucodonosor já está bravo. Ele mandou fazer uma estátua gigantesca. Ele mandou chamar os músicos, pegar todos os instrumentos e dizer assim: ao tocar da música, todos deverão se ajoelhar, e aqueles que não se ajoelharem eu vou lançar na fornalha de fogo. Aqueles que realmente têm intimidade com o seu Deus mostram grande coragem por Deus. Vocês não vão se ajoelhar? Vocês não vão me obedecer? O que vocês querem dizer com isso? Olha, Nabucodonosor, eu até entendo essa tua coroa grande que você usa, essa barba aí que você apara todo dia na barbearia real aqui da Babilônia. Eu acho bacana as suas vestes aí que você usa. Está para nascer ainda alguém que possa construir uma indumentária melhor que o Senhor está usando. Vejo os seus perfumes, mas eu preciso te dizer uma coisa: eu não preciso te responder nada sobre isso, porque eu conheço o meu Deus, e eu tenho uma coragem por Ele que o Senhor não vai entender. Por fim, aqueles que conhecem a Deus alcançam grande contentamento em Deus. Sadraque, Mesaque e Abidnego, apesar da insistência de Nabucodonosor, vai olhar para ele e dizer assim: tudo bem, de tudo isso que o Senhor está me cobrando, eu quero dizer que se o Senhor quiser me jogar na fornalha, tudo bem. Se o Senhor não quiser nos jogar na fornalha, tudo bem também. Porque aqueles que conhecem o seu Deus têm grande contentamento em Deus, e não nas circunstâncias que cercam aqueles que amam e louvam a Deus. Essas foram as aulas anteriores que nós tivemos. Então nós vimos então as evidências, nós vimos então um pouco sobre Deus, e hoje nós vamos adentrar um pouco mais ainda, tratando sobre a pessoalidade de Deus, e o quanto isto é bom, mas o quanto isto em nosso coração, ao tratar Deus de uma maneira tão pessoal, nos faz às vezes nos enganar, imaginando que a nossa intimidade pode produzir atos que não serão alcançados pela grande mão de Deus. E nós trabalharemos em 3 textos nesta manhã, e o tempo urge. Vamos ver 3 textos, não breves, mas tentaremos ser o mais sintético possível. Abra a sua Bíblia em Gênesis, e esse é fácil. Gênesis, capítulo 1, nós vamos começar.
Nós precisamos ter em mente que Deus é um Deus pessoal. Vejam, a intimidade que nós falamos da aula anterior, ela realmente existe, porque o Deus que nós tratamos, Ele é um Deus pessoal. Vejamos alguns elementos que nós podemos destrinchar do livro de Gênesis, para ver sobre essa pessoalidade e o quanto ela é expressa. Pegue lá Gênesis capítulo 1, no verso 26. Gênesis capítulo 1, verso 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Em primeiro lugar, Deus é pessoal, porque Ele delibera consigo mesmo. Ele conversa. Nós em casa não conversamos com a nossa esposa. Queremos comprar uma casa nova. Eu converso com a minha esposa conversa comigo. Isso é fictício, tá? Nós queremos adquirir algumas outras coisas, nós conversamos. Deus é pessoal, Ele delibera, Ele conversa. Curiosidade aqui, apenas temporal ainda que seja. Veja que é a primeira vez que Ele usa a expressão façamos. De tudo que Ele criou antes, haja luz, e houve luz. Façam esses animais, e existiram. Ao falar do homem, Ele diz: façamos, porque a Ele eu darei autoridade sobre todas essas coisas. Ele será o meu representante. A procuração que nós tanto comentamos aqui é dada neste momento. De tudo que eu criei é assim. Agora com vocês eu tenho uma procuração, vocês serão o meu representante sobre tudo isso daqui. Vocês vão cuidar desse negócio. Façamos então o homem à nossa imagem. Veja lá Gênesis 2:19, ele fica pertinho também. Gênesis 2:19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem, para ver como estes lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Veja, Deus é o homem que nós estamos ali tranquilos embaixo da árvore, e Ele traz uma coisa até nós e diz: como que você vai chamar isso? Deus é um Deus que leva as coisas. Deus é um Deus que traz as coisas. E Ele diz: como você vai chamar isso? Ele diz assim: isso tem cara de gafanhoto. Esse vai ser um gafanhoto. E esse daqui, como é que você vai chamá-lo? Esse tem cara de camelo. Eu vou chamá-lo de camelo. Ou seja, Deus leva, Deus traz. Deus tem uma conversa com o homem sobre autoridade. Porque assim como você o chamará, será por toda a eternidade. E essa autoridade eu dou a você. Veja mais Gênesis 3, 8 e 9. Estamos tratando de pessoalidade, como Deus é como pessoa. Ele diz assim, Gênesis 3, verso 8 e 9: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Deus caminha no nosso meio. Ele é uma pessoa. Veja, aqui nós estamos dando contornos para que nós possamos entender Deus. Mas você falou que é uma pessoa, ele não é uma pessoa. Entenda. Já vamos descobrir qual palavrinha é essa. Nós estamos dando contorno para que nós possamos entender Deus. Deus anda no jardim. Veja lá 3:11. Respondeu-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que ordenei que não comesse? Deus faz perguntas. Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? De tudo isso que eu já te ensinei, de todo esse conhecimento empírico que você já adquiriu, Deus pergunta a nós: por que você fez isso? Por que você não fez diferente? Por fim, Gênesis 6, verso 6, e nós acabamos o livro de Gênesis aqui. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Deus tem os seus sentimentos.
transformados numa interpretação humana para que nós possamos entender. Por que, Jefferson? Deus se arrepende? Realmente Deus tem uma mão onde está escrito todos os nomes? Deus se ira, Deus tem o seu furor? Aurélio vai dizer que isso se chama antropopatismo. Nós temos antropopatismo e antropofermismo. Ok? Vamos lá, não se preocupe. Belos olhares, esses mesmos, de curiosidade, que é o que eu tinha também. Antropopatismo, homem, sentimento. Como que eu vou explicar os sentimentos de Deus para o homem, se os sentimentos de Deus são inescrutáveis? Então Deus, em sua sabedoria, nos dá elementos para que nós, como humanos, possamos entender tal ato. Então Deus ficou entristecido com os nossos atos e se arrependeu. Mas a Bíblia não vai dizer que Deus não se arrepende. Por isso, então, Deus nos dá capacidades hermenêuticas e literárias de, transformando as palavras, nós possamos entender o que Ele quis dizer, mas não se arrependeu, nem se entristeceu. Mas nós precisamos ter uma ideia de como isso aconteceu. Eu não vou falar hebraico aqui, que o Dr. Rogério vai me corrigir, é Naham, alguma coisa assim. Então a palavra mais ou menos se conformou, sabia já de tudo isso daí. Ok? Tá, aqui então agora vem o perigo. Ah, mas tem perigo? Tem. Se nós entendemos que Deus é um ser pessoal, assim como nós temos os nossos relacionamentos pessoais, nós podemos, ao observar isso, imaginar que aqueles atos que nós praticamos não irão de forma alguma afrontar, afinal é uma pessoa, e nós não tratamos com pessoas, nós não enganamos pessoas, nós não mentimos, nós não roubamos, nós não praticamos atos que entristecem pessoas. O homem, quando está longe de Deus, pratica todas ou todos esses atos inóbeis para com o terceiro. Ele esconde o seu coração. O que minha esposa está pensando agora? No sapato que eu deixei no meio da sala? Essa eu acertei, porque eu sei que quando chega em casa é a primeira coisa que você me importa. O que será que ela está pensando? Na louça que eu não lavei ainda? E está pensando nisso também, porque eu não lavei ainda. Ok? Vejam, como pessoas, nós temos isso. E nós dizemos assim, não, mas então está bem, quando eu chegar lá eu lavo, não se preocupe. Quando chegar eu junto aquele sapato que está lá. Então nós vamos praticando atos por entender que Deus é uma pessoa. Nós vamos praticando atos que nós imaginamos que talvez não tenham consequências, porque nós não entendemos que, apesar de interpretado com uma pessoa, Deus é muito majestoso do que nós. E esse é o perigo. Abram lá as suas Bíblias. Nós vamos caminhar mais um pouco. Nós vamos ter uma ideia dessa majestade de Deus. Vamos para o Salmo 139. Salmo 139. Davi. 139, Salmo. Salmo 139. Nós temos que ter ideias sobre a majestade de Deus para que nós possamos entender que, apesar da pessoalidade existente que nos permite navegar juntos no mesmo barquinho, nós precisamos saber que a majestade de Deus suplanta tudo isso. Nós precisamos entender o quanto Deus é majestoso. Nós vimos lá, por exemplo, nós vemos em Gênesis, antes de entrarmos em Salmos, nós vemos em Gênesis tudo que ele fez, tudo que ele caminhou com o homem, mas nós vimos, quando Adão pecou, você é meu amigo, mas a majestade é minha. Eu falei que não era assim. Saia daqui. Quando ele viu que as coisas não iam muito bem lá no tempo de Noé, constrói um barquinho. Porque esse povo está pensando o quê? Acha que a pessoalidade
pode nos manter no mesmo nível de caminhada, sem imaginar que a minha majestade, pela palavra em si, já cobre tudo isso? Quando ele vai até Sodoma e Gomorra, lembra-se disso? Ele vai conversar com Abraão: subiu até mim, eu vou destruir. Eu sou pessoal, mas eu sou majestoso. E como nós podemos formar uma ideia concreta acerca da grandeza de Deus? Em primeiro lugar, nós precisamos remover dos nossos pensamentos limites a Deus que o tornariam pequeno demais. Ele é nosso amigo, mas Ele é muito mais majestoso do que nós. Vejam lá no Salmo 139, vamos começar lendo do verso 5 ao verso 12. Salmo 139, verso 5 ao verso 12. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, eu não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Em primeiro lugar, eu preciso dizer a você que a grandeza de Deus e a majestade de Deus está em volta na sua presença. Porque se eu vou aos céus, Ele está. Se eu vou ao abismo, Ele está também. Se eu tento olhar para os mares ou da onde o sol nasce, Ele vai estar em todo lugar. Essa pessoalidade, ela é muito maior do que nós podemos imaginar, porque a presença de Deus se faz em todos os lugares da nossa vida. É isso que o salmista nos mostra aqui. Eu não tenho para onde ir. Não existe limites, ó Deus, para a sua presença. Eu posso me separar da minha esposa, e o verbo separar não é contratualmente, mas a minha esposa vai trabalhar em um lugar e eu vou trabalhar no outro, e eu fico preocupado como ela está lá, como eu estou aqui, como os meus filhos estão lá no colégio. A presença de Deus está com a minha esposa lá, a presença de Deus está com os meus filhos no colégio, a presença de Deus está comigo. Nós não conseguimos, não tem uma maneira de nós fugirmos da presença de Deus. A presença de Deus estará em todo lugar. É isso que o salmista vai dizer: ainda que a sua presença sempre estará comigo. Em primeiro lugar, Deus é majestoso, porque a sua presença está em todos os lugares. Em segundo lugar, leia comigo lá dos versos 1 ao verso 4. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento, quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conhece todas. Esse mesmo Deus que não tem limite na sua presença, esse mesmo Deus também não tem limite para o conhecimento a nosso respeito. Eu posso não dizer coisas à minha esposa, eu posso esconder coisas da minha esposa, eu posso deixar de dizer coisas à minha esposa que ela jamais saberá. Fictício. Para com Deus não existe isso. Ele sabe a hora que eu deito, Ele sabe a hora que eu levanto, Ele esquadrinha o meu pensamento. A palavra ainda não me chegou à boca e Ele já sabe toda ela. Nós vamos entender a grandeza de Deus e nós vamos entendê-la quando nós conhecermos mais da sua presença e quando nós entendermos mais do conhecimento que Ele tem sobre nós. Em terceiro lugar, para nós encerrarmos o livro de Salmos, vamos ler o verso 13 e o verso 14. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Em terceiro lugar, a majestade de Deus é demonstrada através do seu poder
que é revelado a nós. Pois é, mas eu não vi nada, Jefferson, do poder de Deus nesses últimos anos. Até teve a pandemia, até tem situações que nos assolam financeiramente, até tem causas, digamos, de relacionamento que eu não vejo conserto às vezes. Aonde está o seu poder sobre isso tudo? Eu não enxergo em lugar nenhum. Aí Davi vem com uma luva de pelica, nos dá um tapa e diz assim: como você foi formado? Então você não enxerga o meu poder em nada do que você vê? Então você acha que a situação financeira, a situação amorosa, a situação laboral, a situação que envolve a sua saúde não demonstra nenhum ato de meu poder sobre vocês, porque o que você quer é algo mais palatável? E o salmista vai dizer: visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Eu pedi uma palavrinha aqui, ele não está aqui nessa agora, ele deve estar um pouco mais para frente, e quando eu faço assim eu só finjo que leio, porque eu estou sem óculos, mas ele vai dizer que nós fomos entretecidos. Isso, é tecido, foi feito. Lembra quando nós éramos pequenos e nós queríamos aprender lá com as agulhas, lá fazer isso? Então o salmista vai dizer que nós fomos entretecidos. E você ainda quer saber do meu poder? Nós podemos sentar e discutir mais coisas sobre isso. Em primeiro lugar, para nós entendermos a grandeza de Deus, nós precisamos então remover dos nossos pensamentos limites que tornam Deus pequenos para nós. Em segundo lugar, abram lá, e é o último texto que trabalharemos esta manhã, Isaías 40. Isaías, capítulo 40. Nós não vamos ler o texto todo, mas vamos pensar alguma coisa. Isaías 40, e, aliás, nós falamos de majestade. Se você pegar ali do verso 12, o título vai ser A Majestade do Senhor, no verso 12. Algumas Bíblias têm, outras não. Deus fala nesse texto a pessoas cujo estado de espírito talvez seja o mesmo de muitos cristãos hoje. Talvez seja um estado de espírito desanimado por causa da pandemia, talvez seja um estado de espírito amedrontado por esperar ser alcançado por algo que aqueles que não entendem a grandeza de Deus possa ser de uma maneira eterna, não resolvida. Talvez nós estejamos intimamente desesperados com o que tem acontecido. E Deus falou a este povo lá atrás e fala a nós hoje também através desse texto. Nós vimos que, em primeiro lugar, nós devemos tirar da nossa cabeça pensamentos que limitem a grandeza de Deus. Em segundo lugar, nós devemos comparar Deus com os poderes e forças que nós consideramos grandes. Vejamos como Deus, através do profeta Isaías, argumenta. Abra lá no verso 12. E aqui está havendo uma conversa, lembra da pessoalidade, eles estão conversando. E ele diz: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes e romana e os outeiros em balança de precisão? Por acaso nós somos sábios o suficiente, poderosos o suficiente para Deus? Veja que romana, quando nós estávamos estudando isso daqui, eu fui ver o que era romana. Eu sei que vocês sabem o que é romana, tá? Mas eu não sabia, tinha curiosidade sobre o que era romana, uma balança romana. É aquela balança que a gente nunca acerta o pezinho, que a gente quer ficar ali para ver quanto pesa. Lembra? Uma balança, aqui tá, ela tem um ferro. Quando você era pequeno, ia lá, quando você era mais novo, você pisava na balança, aí o médico ficava com o dedo assim, naquele negócio. Veja, Deus pega os montes
e pesa em romana. Esse é o Deus majestoso que nós adoramos. Ele fala assim: montes, subam na balança. E os montes vêm correndo onde eles estão e sobem na balança. E Deus fica com o dedo: esse é mais leve, esse é mais pesado. Eu peso todos os montes em romanas. E vocês estão preocupados com o que está acontecendo à sua volta? Tem mais ainda, veja o verso 15. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Israel imaginava, e vem os babilônicos, e vem os egípcios, e vem todos eles contra nós. E eu imagino, são liberdades apenas teológicas, Deus vindo correndo com um balde, e passando com um balde, pegando todos eles. São essas as ações que vocês têm medo? Eu junto todas elas num balde. Para mim é como um pingo. O que teme vocês? Vocês não entendem a minha majestade? Eu coloco todas elas aqui dentro, todas elas. Os montes ali na balancinha, não saiam daí, fiquem na balança. As nações todas aqui separadas, não saiam daí, ficam dentro do balde. Porque o meu povo não temerá vocês, desde que ele entendam a majestade que a mim compete. Tem mais ainda, nós ficamos preocupados e vamos para o verso 22. Vejam a majestade desse Deus, ele é que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Lembra que Adão deu nome para o animal lá atrás, quando Deus trouxe, ele se vai chamar gafanhoto. Então agora ele está explicando para nós. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tendas para neles habitar. O que vocês temem? Príncipes? Vocês temem reis? Montes, não saiam daí, continuem na balança. Vocês temem o que? Nações? Fica no balde. Ninguém falou para vocês sair. Eu temo os governadores e os reis deste mundo. É esse que vocês temem? Esse mundo que talvez para vocês seja gigante, eu transformo ele em nada, porque eu estou assentado sobre ele. Eu domino sobre este mundo. Mas eu tenho medo ainda, Deus. Do que você tem medo? Por que você não entende a minha majestade? Veja o verso 23 enquanto eu converso com você. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. E são os poderosos que te assolam e tiram de você toda a paz. Montes, na romana. Nações, no balde. Terra, aquieta-te, eu estou. Príncipes, juízes. Abraão vai dizer isso. O Senhor é o juiz de toda a terra, o Senhor não há de julgar, então, todas as coisas. Vejam quão majestoso eu sou. Mas ainda assim não, a minha limitação visual, já que eu consigo enxergar os montes, já que eu consigo enxergar as nações, já que eu consigo ver os reis, já que eu consigo ver a terra, a minha limitação visual ainda não me permite entender essa majestade de uma maneira tão grande como o Senhor diz ter. Então eu vou dizer para vocês, no verso 26, levantai os olhos e vede, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, a quais ele chama pelo nome, por ser ele grande força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Lembra que nós fazíamos prova? Hoje nós vamos ter, aliás, nossa filha teve uma prova esses dias, eu vi minha esposa ensinando ela, era sobre o sistema solar, e tinha que fazer o sistema solar, que eu não lembro o nome dos 9 planetas. Eu tinha que fazer lá o Sol, eu sei que é Sol, Mercúrio, Vênus, aí Deus. Aí nós somos longe. Aí Romana, Montes, fiquem aí, que aí nós somos. E nós tínhamos que saber o nome dos planetas todos. Tem um que não é mais, né? Tem um lá que tirou nota vermelha, deixou de ser planeta, virou alguma coisa que fica no céu. Eu não sei, mas está lá. Aí ele foi rebaixado em algum lugar lá. Aí, vejam, com esses 9, nós já temos uma certa dificuldade, né, com eles. Aí Deus fala assim: eu chamo meu exército de estrelas quando eu quero. Saiam todas
porque todas vocês me pertencem. Eu sei o nome de cada um de vocês, e eu troco Ana por Clara às vezes. E Ele sabe o nome de todas as estrelas, porque a sua majestade é insondável. Então, quando nós nos dirigimos para fazer culto na amada Igreja Presbiteriana da Silva Jardim, nós precisamos entender que entramos na presença de uma majestade, que é o único merecedor de toda a honra, glória, louvor e adoração. E o que sai disso daí na hora do culto seja anátema, porque então nós não estamos. Aí nós voltamos para a aula 2, nós voltamos para Calvino, nós voltamos para Lutero. Se eu não conheço aquele que eu vou adorar, então eu estou adorando alguma coisa errada. Aplicações práticas para a aula de hoje. Os nossos instintos de confiança e adoração, confiar em Deus e adorar a Deus, eles são fortalecidos quando nós entendemos a grandeza de Deus. Se nós não entendermos a grandeza de Deus, nossos instintos de confiança, o confiar em Deus, e os nossos instintos de adoração, o adorar a Deus, não serão fortalecidos. Nós não saberemos o que nós estamos fazendo. Em segundo lugar, aprendemos sobre a grandeza de Deus quando percebemos quão ilimitados são a presença de Deus, a sabedoria de Deus e o poder de Deus. Se eu entendo da sua presença, se eu entendo da sua sabedoria, o poder que Ele tem, eu entendo a grandeza de Deus. Então eu temo e tremo quando estou na presença de Deus. Em terceiro lugar, Deus é uma pessoa viva. Ele pensa, Ele sente, Ele é ativo, Ele aprova o bem, Ele desaprova o mal. E acima de tudo, Ele nos chama para sentar e para conversar, para dizer: você quer entender alguma coisa? Eu posso te explicar tudo isso, porque eu sou um Deus que me interesso por você de manhã, de tarde e de noite. Que Deus nos abençoe, que nos dê um bom domingo na sua presença. Tente, mas não vai conseguir escapar disso hoje. Nem